Olá, estamos aqui então, vamos para mais uma edição, né, mais um vídeo. Para quem não viu o primeiro vídeo, vou fazer um breve contexto, né, a gente está aproveitando alguns momentos aí, períodos aí que está num trajeto, para otimizar o tempo e compartilhar com você algo que pode ser muito útil. Para quem não viu o outro vídeo, eu estou aí com essa missão de estar ajudando, no caso, com a minha experiência prática, aquilo em que eu já tive vitória e ainda até coisas que estamos na batalha, né, a respeito do luto, né, da perda que eu tive do meu pai já faz alguns anos, para a questão do suicídio, né. Então, como é algo que é muito dolorido, no meu caso está sendo longo prazo, acredito que tem bastante coisa já que avançou nesse processo, né, de luto, que é um luto mais prolongado mesmo, esse tipo de situação. Então trazer um pouquinho de esperança na medida do possível. Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas para dar esperança para quem aí perdeu algum ente querido desta forma, né, e saber que existe meios e a gente consegue sim receber a cura deste trauma. Tá? Então eu não vou, a parte do resumo do contexto já dei, não vou me alongar muito, e vou direto aqui ao tema deste vídeo, que eu prometi ali para vocês que eu ia conversar sobre a questão da culpa, né? O sentimento de culpa, tá? Em geral, o sentimento de culpa para qualquer coisa que aconteça na vida, ele pode ser falso, pode ser verdadeiro, né? Então, quando acontece assim uma situação de suicídio, todas as pessoas próximas, não só familiares, como amigos, colegas, né, fica uma sensação, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, e se eu tivesse falado isso, se eu tivesse oferecido isso. Então a gente fica muitas vezes isso assombrando, né, fica perturbando a mente, né, só que você vai, por exemplo, se é uma situação normal do dia a dia, você fez algo que prejudicou alguém propositamente, né, você, enfim, pede perdão, se retrata, restitui aquela situação. Agora, quando a pessoa já faleceu, né, é muito mais complicado, né, e você fica com... Às vezes você não fez algo errado, você ficou pensando, se eu fizesse de outra forma. Então isso aí é algo que me ajudou muito, como mais ou menos a forma que eu encerrei o outro vídeo dizendo, ou em alguma parte do outro vídeo eu comentei, me ajudou muito a entender o seguinte, que o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte, eles já estão determinados por Deus, né? Então a gente não influencia sobre isso. A forma com que vai morrer, pode ser que sim, a forma com que uma pessoa morre tem ali alguma coisa de influência humana, de consequência humana. Vamos supor que alguém que não cuide da saúde possa falecer por alguma situação assim, alguém que está depressivo, foi como aconteceu com meu pai. Então a forma da morte ela pode variar. Agora o dia, isso dá um conforto e um consolo no sentido de você ter essa questão bem resolvida dentro de você, de que não seria você que influenciou como causador da morte de uma pessoa, ok? Bom, dito isto, obviamente que humanamente eu até considero impossível até, né, sair dessa situação. Você ter essa compreensão mais na questão divina, você ter essa compreensão na questão de que existe essa questão do que está determinado, ajuda já, mas você precisa também buscar uma cura ali, buscar uma religação com Deus, né? Como eu disse também no outro vídeo, eu fiquei com uma dificuldade mesmo em entender, eu questionei Deus, eu fiquei com uma dificuldade até em voltar a tentar conversar com Deus, né? Comecei a ter muita dificuldade nesse processo, então fica muito difícil nesse caso, sem você tentar voltar essa religação, tentar entender que
Deus sempre tem o melhor, por mais que não pareça, né, no primeiro momento, por mais que a gente não compreenda, Deus tem a visão do todo, né, de toda a eternidade, desde a da criação, desde antes do nosso nascimento, né, Ele já planejou o que vai acontecer em nossa vida, então a gente, né, tem toda essa questão de que pode ter certeza que Deus tem o controle de tudo, e se Ele permitiu, por mais dolorido que seja, isso foi o melhor, no caso, ou talvez se fosse outra pessoa não suportaria, Deus sabe exatamente, e nem diz aquela outra parte que fala que a gente, como é que fala, que a gente consegue suportar, né, Deus só dá aquilo que a gente pode suportar de tribulação, de provação para nós, né. Então, por mais que a gente pense que às vezes não vai aguentar, que é muito ruim, que Deus sabia que lá no fim, né, depois de alguns anos, eu iria conseguir, né, o Deus iria conseguir me curar disso, eu iria conseguir superar isso e transformar essa dor em algo que eu possa colaborar com outras pessoas que estão passando por algo similar, né. Como eu disse, eu não sou especialista, não sou psicólogo, não sou estudioso nessa questão. O que eu posso falar mais é da minha experiência prática, né, de eu ter vivido isso. E muitas vezes tem até mais peso essa questão de ter vivido do que o conhecimento teórico, né, embora eu não acho que é irrelevante você, caso precise, buscar ajuda profissional, né. Então, é um exercício mesmo, esse sentimento, ele me revisitava muitas vezes. Né, se por exemplo, né, o dia anterior eu fizesse tal coisa, ou há um mês atrás, há 2 meses atrás, geralmente é um prazo um pouco mais curto que vem essas coisas de tentar pensar como que a gente poderia fazer para evitar, né, a tragédia. E a gente chega à conclusão que se você soubesse o dia que ia acontecer, como que ia acontecer, talvez você até pudesse tentar evitar, mas como a gente não estava ali, né, numa rotina normal do dia a dia, com as situações corriqueiras ali, você não tem como né, fazer nada, né? Inclusive quando meu pai faleceu ali, eu estava a acho que a mais ou menos 15 quilômetros de distância, então era impossível qualquer tipo de tentativa de evitar, né? E então eu acredito, como eu estava dizendo, a decisão, né, ou seja consciente ou inconsciente, porque também tem isso, às vezes a pessoa está num problema emocional, numa complexidade ali emocional tão grave, tão grande, uma depressão tão profunda, que às vezes ela mesma não consegue compreender, ou melhor, controlar. E eu não estou dizendo isso para justificar, né? Estou dizendo assim, quem está com pensamentos de suicídio assim, claro que deve buscar ajuda, deve contar para alguém, deve buscar meios de evitar, claro, mas eu digo que pode ser que tenham situações em que a pessoa ela acabou estando com uma perturbação tão grande que não estava nem pensando muito bem, né? Assim como pode ser que seja totalmente consciente. Mas independente disso, a gente, né, precisa então entender que a decisão, né, a atitude foi da pessoa, e isso não quer dizer também que ele não vai sentir a dor da perda dessa pessoa, né, ou vai se sentir num primeiro momento, isso talvez não conforte muito também, mas depois que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que realmente foi um ato da pessoa e você não tinha o que fazer mesmo, né? E nessa situação também, depois com o tempo, você passa por aquele luto, aquela dor, você chora bastante, você fica pensando o que eu poderia fazer para evitar, mas depois de um tempo vai passando, você começa a refletir com um pouco mais de calma, começa a analisar um pouquinho melhor e ver que não teria muito também o que você pudesse fazer, né? E a culpa não é sua, né? Foi a pessoa que cometeu o ato, que enfim decidiu pela sua própria, né, por tentar tirar sua vida. Graças a Deus, em muitos casos as pessoas tentam, não conseguem, acontece um advento,
mas como eu estava dizendo para vocês, se aconteceu com meu pai, Deus permitiu, né? E quem sabe se isso, por mais que né, foi forte, foi horrível, quem sabe se isso não pode ser, como eu disse para vocês, uma permissão de Deus para depois ele me fortalecer, depois eu conseguir superar e poder estar ajudando quem está passando por isso. Eu sei que num primeiro momento a gente pensa assim, a gente tem até esse tipo de culpa que acha que se a gente não ficar com uma dor, não ter uma vida depois muito ruim pelo que aconteceu, é como se não tivesse homenageando a pessoa, como se não tivesse considerando a pessoa, né, no caso. Mas não, eu tenho o amor que eu sinto, né, que eu sentia pelo meu pai, o sentimento ele não sai, né, que eu ainda sinto, embora ele não esteja no mesmo aqui na Terra neste momento, continua, né, ele é aceso, ele é vivo, ele é real, né, o sentimento do afeto familiar, né, natural, paternidade, essa coisa toda, óbvio que sim. Então isso o fato de você se dar ao direito de voltar a ter uma vida normal, de ter paz, de ter uma alegria, de ter propósito, de você, né, ter uma vida que vai para frente, independente do que aconteceu, não significa que você está desprezando, né, a pessoa que faleceu, no caso, que você está, isso não está diretamente ligado a você estar ignorando, estar, né, algo do tipo. Então, separar as coisas, né? E aquela história que sempre ajuda, né? Independente de tipo de morte, isso, né? Para quem fica, né? Fica pensando, pode pensar assim também, que se a pessoa estivesse viva, o que ela gostaria, né? Ela gostaria que você ficasse tendo uma vida difícil, uma vida depressiva, uma vida de lamentações, ou ela preferia que você tivesse uma vida de progresso, uma vida, né, que você segue para frente, que você busca ajuda, que você ajuda os outros, que você progride. Então, com certeza absoluta, todas as pessoas que são nossos amados, né, as pessoas do nosso convívio, a gente sempre vai querer que esteja bem, esteja feliz, né? Então, acredito que isso também possa servir de combustível, de motivação. E Deus, claro, né? Deus tem um propósito sempre de nos abençoar, sempre de nos fazer a gente ter essa paz, essa alegria interior, sempre. E a gente, quando começa a seguir o propósito de Deus para nós, começa a ter também mais essas sensações de satisfação pessoal também, porque o próprio Deus nos dá as condições e nos supre, tá? Mas assim, no próximo vídeo, era mais essa ideia de você entender que não há como evitar algo que já está determinado, tá? Como o dia da morte, não há como evitar algo que você não esperava, e mesmo que esperasse, talvez você tentasse e não conseguisse também. Então, tirar essa culpa do fato de ter acontecido o suicídio não é culpa sua. Quem sabe, só Deus sabe o que se passou ali, na verdade, ninguém mais sabe no momento. Tá? E a outra coisa é a questão também de você decidir seguir adiante, né? Porque não ficar preso nessa questão de achar que o fato de você não estar mais sofrendo tanto, de você estar sendo curado, de você estar conseguindo levar uma vida normal, isso não é de forma alguma um desprestígio, né? Não é de forma alguma uma renúncia do sentimento de amor que você tem pela pessoa, tá? E por fim, essa religação com Deus, que é um processo que ele pode ser rápido ou lento. Para mim foi lento e às vezes eu nem percebia isso, né? Então, o próximo vídeo eu vou comentar mais sobre isso, essa questão de como que aconteceu dentro de mim esse processo, quando que eu percebi que eu estava com dificuldades de novamente me comunicar com Deus e o quanto isso me prejudicou ao longo de alguns anos da minha vida. Tá joia? Então, agradeço aí pela sua atenção, espero que esteja ajudando você a superar essa situação. E também, caso você esteja ouvindo e está com pensamentos assim de cometer atos, né, ruins, nesse aspecto que a gente está conversando, repense, porque isso aí gera bastante dificuldades, bastante consequências para as pessoas que ficam. Então, se você, dia da morte, por exemplo, já está determinado,
prefira que isso ocorra de uma forma mais normal, né? Não faça essa atitude, principalmente se for consciente. E se for inconsciente, se você já está percebendo que está com um nível de perturbação muito grande, procure ajuda, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, obrigado aí pela atenção, até uma próxima.